Se você não estiver procrastinando e se você estiver apenas vivendo o inverno interno, por muito tempo eu passei achando que a gente tem que estar na ativa, na energia, fazendo, produzindo. E a nossa sociedade é uma sociedade de produção. Então, o tempo inteiro a gente fica se esforçando. Quando a gente relaxa, a gente se sente culpado. Os fins de semana acabam existindo um pouco para isso, para a gente diminuir a culpa. Só que também não é necessário para a gente poder recuperar a energia que às vezes a gente está precisando viver. Eu cheguei aqui em Malaca, na Malásia, e eu comecei a me sentir sem energia para nada, querendo ficar no ninho, literalmente. Eu senti que eu estava numa caverna. E eu comecei esse processo no início tranquilo, achando que era poucos dias. Só que nisso o tempo foi passando e começou a vir vários questionamentos internos. Por que eu estou assim? Será que eu deveria me forçar para sair? Será que eu deveria ir para o mundo? Porque eu não reconheço essa parte minha que fica só dentro de casa, que quer ficar só fazendo coisas mais tediosas, ter uma rotina. Só que eu vinha de uma rotina e depois eu fiquei 2 meses em movimento, viajando sem parar, com muita novidade, vivendo muitas coisas o tempo inteiro. E isso é desgastante, é maravilhoso, mas é desgastante. Porque o tempo inteiro o seu cérebro está recebendo informações, seu sistema nervoso recebe informações. Então eu estava recebendo esse tanto de informações de novidades, uma língua nova, novas comidas, novos lugares para conhecer. E eu cheguei aqui e minha energia baixou. E eu senti que eu estava entrando numa caverna. E me veio uma associação muito interessante. Depois que eu consegui aceitar esse processo que eu estava vivendo, eu percebi que eu estava igual um urso hibernando. A natureza, existe os invernos, existe a primavera, cada estação, né, o verão, o outono, cada estação tem um simbolismo, tem uma importância, e nenhuma é pior do que a outra. Nenhuma é melhor do que a outra, todas são necessárias e nós vivemos diversas estações dentro de nós. Então tem momentos que a gente vive esse inverno interno e é preciso respeitar ele também. E agora, depois de 3 semanas, me veio uma energia que eu não sei explicar racionalmente da onde, de vontade de fazer coisas. Eu vim aqui nessa mesquita maravilhosa conhecer porque me veio essa energia de fazer atividades que eu gosto. Então eu estava exatamente precisando desse momento de hibernação para descansar, para reorganizar, integrar toda a informação e tudo que eu vivi esse tempo. Todas as emoções que eu vivi. Às vezes a gente começa a viver processos e a gente não permite ele finalizar. Isso vale para tudo, para lutos, né? Você está vivendo um processo, seja ele qual for, um relacionamento, uma versão sua que está acabando, uma fase, e a gente não espera finalizar. Porque a gente acha que tem que estar o tempo inteiro na ativa e isso é extremamente cansativo. É como se o corpo até perdesse a força, perdesse a energia. Você se reconhece nesse lugar? Eu senti muito de compartilhar isso porque a gente às vezes se culpa e se força a passar por cima da gente e não respeita os momentos que a gente está vivendo. Então é sobre isso, sobre respeitar as fases que a gente está vivendo, porque elas são necessárias. Se seu corpo sentiu que precisa descansar, não é à toa. Faz sentido para você? Eu falo que a gente tem uma tríade. A mente, corpo e alma. A nossa sociedade dá muita força para a mente. Então a mente comanda a nossa vida. Então é como se a nossa mente o tempo inteiro falasse: você tem que produzir, você tem que fazer. E a gente não escuta o corpo, a gente não escuta a alma. O que que está precisando? Então, às vezes, você está precisando só de silêncio, às vezes você está precisando ficar sozinho, às vezes você está precisando de interação, às vezes de descanso. Entende? A mesma coisa vale para esses momentos de hibernação. Se esse conteúdo chegou aí, tocou em algum lugar que você precisava, comenta aqui que momento você está vivendo e se você está se respeitando nesse espaço. E me segue para mais conteúdo sobre isso.